Olá, boa tarde a todas e a todos que estão aqui presentes, né. Hoje nós começamos nosso programa, Quem Efetivamente Faz Ciência no Brasil, e trouxemos algumas convidadas, que é a Carolina Brito e a Carla Ávila, para falar um pouco a respeito desse tema, né. Esse programa, o Filosofia Sem Fronteiras, ele é um programa onde nos dá espaço para falar a respeito de assuntos que precisamos falar. Então, quem faz parte dessa coordenação do programa, né, é o professor Carlos Alberto Miralha, que ele é do Departamento de Filosofia. A professora Flávia, que está aqui conosco hoje, também faz parte do Departamento de Filosofia, e o professor William Barros, que é diretor no Departamento de Instituto de Física e Matemática. E também faz parte, né, da parte técnica deste programa, nós alunos, Rafael Martins e eu, Natália Nazário, para colocar, né, esse programa aqui no ar. Para começar a falar do programa, eu vou pedir para Carolina Brito e a Carla Ávila se apresentarem, falarem suas áreas de formação, para começarmos então a falar um pouco de ciência. E fiquem à vontade, gurias. Bom, então eu me chamo Carolina Brito, eu sou professora do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu faço pesquisa essencialmente em duas áreas, eu trabalho com propriedades de moleabilidade e propriedade de materiais amorfos. E eu coordeno um programa de extensão chamado Meninas na Ciência, que visa atrair meninas e mulheres para fazer carreiras exatas e tecnológicas. E também sou produtora de um podcast de divulgação científica chamado Fronteiras da Ciência, que visa divulgar a ciência, né? A gente conversa com especialistas semanalmente, cria um podcast. Já estamos na 11ª temporada desse podcast. No contexto do programa de hoje, né, que quem realmente faz ciência, além desse projeto, eu estou aqui, né, qual é o meu lugar de fala, no caso? Eu estou aqui justamente porque eu coordenando esse programa Meninas na Ciência, eu acabei me envolvendo muito com essas questões, né? Essencialmente para poder descobrir assim como criar ações para atrair meninas para essas áreas. A gente precisou entender por que tem poucas mulheres nessas áreas, né? Então a gente acaba fazendo pesquisa, eu acabei me inteirando sobre esse assunto. E hoje também, atualmente, sou coordenadora do grupo de trabalho de gênero da Sociedade Brasileira de Física, onde a gente também faz pesquisas e ações para tentar entender quais são as dificuldades de mulheres e das minorias em geral para acessar, né, cargos na área de física. Então, essa é Então eu sou a professora Carla Ávila, né, eu sou diferente da professora, né, que eu sou da área das humanas, né, sou da área das ciências sociais, me formei, né, fiz toda a minha graduação, especialização, minha primeira experiência como docente, né, como professora substituta na Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu sou doutoranda, né, já, fiz a metade do doutorado, já sou uma mulher qualificada, já qualifiquei há pouco. Pesquiso a área das relações étnico-raciais e também atuo na área da docência, né, no âmbito, acho que vamos colocar em 3 modalidades, né. Eu trabalho na docência da sociologia na rede pública de ensino do estado, né, na Escola Monsenhor Queiroz, muito bacana, gosto muito de trabalhar com ensino médio. Também sou docente na Universidade Católica de Pelotas, né, no Departamento de Ciências Sociais e Tecnologias, atuando mais na área das ciências sociais, e atualmente também sou como tutora à distância, né, no curso de filosofia em AD, aqui na Universidade Federal de Pelotas, né. Bom, eu acredito como militante, eu acabo me construindo enquanto uma pesquisadora militante, né, uma intelectual ativista, né, a partir da minha própria formação. Lá eu encontro o movimento negro na construção do meu TCC. Então, para mim, né, a ciência, as ciências sociais e sobretudo, né, pensar as relações étnico-raciais foi de extrema importância, e hoje eu também coordeno um projeto de extensão, né, relações étnico-raciais, no qual eu estou desde 2013, né, a ideia de a gente tratar
das relações étnico-raciais a partir da produção científica e a princípio também, né, com intelectuais e intelectuais negras, né. Então, pensando nesse lugar, né, de extrema importância, extremamente quando a gente percebe, de certa forma, digamos, um apagamento ou enfim, o negligenciamento, o silenciamento da produção negra intelectual, né. Estudando principalmente as intelectuais negras, enfim, percebemos que, não como se esse lugar não fosse um lugar destinado, né, a corpos negros e pelo contrário, é só dar uma pesquisada, uma garimpada, a gente consegue compreender, né, e perceber as contribuições de negros e negras antes, né, antes mesmo, do próprio processo da própria abolição. Então a ideia é essa, né, para nós negros e negras, a educação sempre foi uma chave, né, não somente uma perspectiva bem weberiana, né, como ascensão social, mas um processo de descobrir-se de si e a nossa construção da nossa emancipação social, né, porque o racismo estrutural, uma das faces do racismo estrutural e institucional é apagar este lugar dos negros e negras na. Certo, gurias, então, muito obrigada, né? Aqui quem fala é a Flávia, Flávia Carvalho Chagas, meu nome, sou professora do Departamento de Filosofia da UFPEL, aqui de Pelotas, e coordeno o projeto Boteco da Filosofia, e, né, venho colaborando no projeto de extensão Filosofia Sem Fronteiras, que é agora o nosso lugar aqui de discussão hoje. Queria agradecer muito a disponibilidade da Carolina e da Carla para estar conosco nessa tarde e dialogando sobre um tema tão importante que é, afinal, quem faz ciência no Brasil. É interessante assim ver que a gente já colocou então, né, como início de debate, como início da discussão, a questão do problema, de vários problemas que nós mulheres, né, e aí já colocando a fala da Carla, né, de que quem são as mulheres que, né, chegam, aos, digamos, postos de poder, cargos de poder, dos vários problemas de exclusão que nós temos, né, na nossa sociedade. E aí eu queria pontuar algumas coisas assim para Carolina e para Carla comentarem a respeito dos projetos que elas atuam. Especialmente assim para Carolina, que, né, desenvolve essa pesquisa, esse projeto Meninas na Ciência, e vendo também os vídeos no YouTube do projeto, do programa que vocês desenvolvem, Carolina, eu estava vendo, assim, me chamou bastante atenção, assim, de que, bom, na área das exatas, né, se vê em poucas mulheres, e é interessante, eu fiquei pensando, bom, na área das humanas também, na área da filosofia, por exemplo, é uma área extremamente dominada, né, quase por homens. Então, a questão né, da dificuldade das mulheres digamos, de estar nos espaços, por exemplo, das exatas ou das ciências duras, como a gente chama, não é algo específico dessas áreas, mas também a gente pode perceber em outras áreas, né? Não sei se tu chegaste a fazer algum tipo de mapeamento assim, em relação a vocês, né, do grupo de pesquisa, do projeto. Chegaram a perceber também que não é só. Claro que eu acho que é mais forte ainda, né, maior o número de homens nessas áreas, mas acho que não é apenas, né, nessas áreas. Mas uma coisa assim que mais me chamou a atenção também é que vocês disseram, bom, a questão da equidade, né, ela já é algo dado, já é fato. A questão da equidade é que deveria haver, porém não há. E, né, é isso que a gente tem que lutar para, né? E um outro elemento que é a diversidade, né, de como a diversidade, né, das perspectivas, dos lugares, né, das diferentes culturas, né, étnico-raciais, elas, né, aumentam as chances das mulheres estarem nos postos de poder, nos lugares de poder, e também elas aumentam as probabilidades, digamos, do bem viver, do desenvolvimento humano, da questão
da diminuição da desigualdade social, né? Em vez digamos, dos homens terem medo disso, não, eles deveriam querer isso, né? Então, queria pontuar essa questão. E para Carla, especificamente, assim, né? Se nos grupos de pesquisa que tu participa, Carla, se vocês, né? E para as duas também, né? Essas questões. Que essa questão, né? De como, se a gente olha para os espaços acadêmicos, a gente vê um grande número não um grande número de professoras, né, nas universidades, por exemplo, nos espaços onde se faz ciência, mas a gente vê esse aumento, né, nas últimas décadas, a gente percebe que não tem, né, muitas mulheres negras ocupando esses espaços, né? Então, que isso é injusto, isso é, né, como eu disse, já dado. Agora, como nós podemos reverter essa situação, né? Se vocês têm pesquisado, têm, enfim, né, algum horizonte possível da gente pensar, né, o como a gente pode promover essas alterações que são necessárias, quer dizer, creches públicas garantidas pelo Estado, né, investimentos públicos em educação, em saúde, em saneamento básico, né, quer dizer, uma série de coisas que a gente poderia pensar aí para, né, como estratégias do como a gente transformar a sociedade que a gente vive, né. Algumas questões aí para a gente. Bom, em relação à pergunta da professora, primeiro professora Flávia, né, muito obrigada pelo convite, né, e bacana sempre os projetos, né, de a gente poder pensar essas questões de gênero para essa questão da diversidade, da equidade, né, para além das nossas áreas de atuação, de pesquisa, mas também em inúmeras fases da própria ciência, né. Bom, o nosso projeto de extensão, né, nós, enfim, nós estudamos, a partir também com intelectuais e intelectuais negras, né. Nós começamos desde 2013, então nós já estudamos o texto da O que é lugar de fala. A ideia de sempre, assim, é possibilitar. A gente tem 2 objetivos, né, nós temos um foco no estudante trabalhador, né, porque muitos dos nossos estudantes, principalmente eu dou aula no curso de pedagogia, serviço social, né, comunicação social, também tem na área da saúde, né, que entra ali a fisioterapia, a enfermagem, o odonto, mas principalmente nos cursos de serviço social, jornalismo e pedagogia, tem muitos alunos que são trabalhadores e muitas vezes a atividade de extensão acaba não tendo uma agenda, né, por trabalhar o dia todo. Então nosso grupo funciona semanalmente, né, das 6 da tarde às 7h, 7h15, que é aquele horário quando o aluno está chegando na universidade, antes de ir para a aula, e a ideia é de a gente ler pelo menos uma obra, né, uma obra por ano. E a partir da leitura dessa obra, a gente transformar em alguma ação, uma oficina, uma atividade com um setor da comunidade em geral. Hã, então, a gente, percebe sim que pós a lei 2000, principalmente sim pós a lei 2000, a lei 10.639 de 2013, né, que é uma política de ação, de 2013, desculpa, que é uma política de ação afirmativa, né, que tem a obrigatoriedade do ensino do negro, da cultura afro-brasileira. A partir dessa lei, tem uma maior visibilidade, né, para a produção intelectual, né, e científica de negros e negras. Então a ideia que a gente tem é isso, né, demonstrar, e aí desde 2017, nós começamos com uma temática a pedido dos próprios alunos, né, que é a questão do racismo e saúde mental, né, alguns alunos da psicologia e algumas alunas do serviço social. E aí a gente consegue, né, aí a gente teve, né, pesquisando, conhecemos a obra de Virginia Bicudo, né, hoje nós estamos com leituras de Neuza Santos, que são autoras que têm essa relação, né, do racismo, uma perspectiva estrutural e com uma subjetividade, essa construção deste lugar, né, destes lugares, e como a Patrícia Hill Collins fala, nós estudamos um pouco dela em 2012, né, a Patrícia Hill Collins fala das margens de controle, né, desses lugares socialmente destinado a homens e mulheres. Então, a ideia é que mesmo
como, né, um pouco da pergunta da professora Flávia, né, como efetivar esses espaços. Tem um exemplo muito bacana dos alunos, né, da URGS, que fizeram no curso de História, né. Os alunos lá, os coletivos de alunos negros e negras, né, se organizaram, foram até o conselho universitário e eles, solicitaram que o professor, né, na área de história, que ministrasse as disciplinas de África e cultura afro-brasileira fossem exclusivamente professores negros, né, que tivesse uma cota, né, e nesse, né, nesse edital fosse destinado a professores negros. Então muito interessante, né, porque tem algo, né, nós temos aqui na Universidade Federal, temos a Amara, ela estuda isso, né, como que nos editais, muitas vezes, o racismo institucional acaba barrando até o ingresso de professores negros nas universidades públicas, né. Certamente o sistema de cotas, todo o programa de ações afirmativas, né, junto com a questão das cotas para servidores, junto com as cotas para alunos na graduação, na pós-graduação. E a Lei 10.639, elas nos dão uma garantia, né, um marco legal e até uma proteção mais vasta, com alguns até alguns, né, alguns patrocínios, né, de alguns projetos para alavancar, né, essas atuação de negros e negras nesse espaço. Não sei. A Flávia colocou ali diversas questões, né? Várias questões relevantes. Eu vou começar pela pergunta, pelo comentário dela de que as ciências sociais também trazem o problema da falta de mulheres, né? E certamente o que nós observamos é que tem muitas semelhanças entre as áreas, mas também algumas diferenças. Então, o que a gente observa, né? O Brasil hoje, se a gente olha os formandos no Brasil em termos de sexo, o que a gente observa é que há mais mulheres formadas do que homens. Tá? Então, 60% das pessoas formadas no Brasil já são mulheres. O problema é que há uma segregação por áreas. Então, por exemplo, nas ciências sociais, aqui eu estou incluindo também as áreas sociais, direito, educação e ciências sociais também, 61% das pessoas formadas no Brasil são formadas nessas áreas, e a maioria são mulheres. Nas biológicas, também são mulheres. Aqui eu estou incluindo a área da saúde em geral, inclusive agricultura e veterinária. Tá? Então, a maioria das formandas são mulheres. Nas exatas é diferente. Nas exatas, a maioria dos formandos são homens. Tá? Então, nas exatas, o problema que a gente enxerga maior com relação à presença de mulheres é que já no início da carreira nós somos a minoria, nós somos 1/3 apenas das formandas. Então essa é uma diferença. A grande semelhança entre as áreas é o que a gente chama de efeito tesoura, que significa dizer que à medida em que a carreira avança, as mulheres perdem espaço. Então, para vocês terem uma ideia, no caso da física, na física as meninas são na graduação, as meninas são em torno de 30% a 35% das bolsistas de iniciação científica ou do PIBID, né? Então, mais ou menos 1/3. No entanto, quando eu olho na Academia Brasileira de Ciências, a topo de carreira, as mulheres são 4%. Então, esse efeito que faz com que as mulheres percam gradativamente, né, o espaço, isso é um efeito universal, acontece em todas as áreas, né? Não é só uma característica das exatas, acontece na filosofia, acontece na medicina, acontece em qualquer área que a gente tenha a medida. E não é só um efeito no Brasil, é um efeito que acontece também em todas as partes do mundo, né? Então, assim, a questão da semelhança principal é essa, se a gente não encontra em cargos de poder, não há mulheres, né? Há muito poucas mulheres. Aí eu também quero comentar uma questão que claramente a professora Carla tem mais, provavelmente tem bem mais dados que eu e conhece muito mais que eu, mas as questões raciais, étnico-raciais são ainda mais impressionantes nas áreas das ciências, né? Então, só para dar um dado para vocês, recentemente nós fizemos um levantamento dentro da comunidade brasileira de físicos, né? E o que a gente encontra é que a física é essencialmente feita por pessoas brancas, heterossexuais,
homens, e tem também um recorte de geografia, né? São pessoas que estão concentradas no Sudeste brasileiro. Então, assim, a física em particular, mas isso é verdade em várias ciências, mas eu estou falando da física que eu tenho medida recente, a física é totalmente não diversa. E se eu for olhar, por exemplo, a questão dos negros na física, não só eles são poucos no total, como a proporção deles também cai ao longo da carreira. Então, nós medimos, por exemplo, que tem mais negros formados em física do que doutores em física. Então, aquela questão que eu estava comentando do efeito tesoura também é verdade nas questões raciais. Né? Então, assim, há uma segregação, existe falta de diversidade realmente na questão de gênero e na questão étnico-racial. Gurias, muito obrigada pelas intervenções, a professora Carolina e a professora Carla. Vocês fiquem à vontade também para fazerem perguntas uma para a outra. Uma pergunta que me surgiu especificamente para a Carolina agora nessa intervenção é se vocês têm dados em relação a quais são as razões para esse efeito tesoura. Eu fiquei pensando que, bom, são várias, né? Acredito, vocês né, eu vi vários vídeos, né? Uma das questões que vocês colocam é a maternidade, outra questão é o trabalho doméstico, né? Então, queria que tu comentasse um pouco, Carolina, assim, da pesquisa que vocês têm feito nessa direção. E uma outra questão para Carla, né, é em relação, né, especificamente a as legislações, como as novas legislações elas vêm proporcionando a tomada de poder, tomada de lugar, de espaço, né, do povo negro na academia ou em outros espaços de poder, né? Como eu tinha colocado no início, né? Quer dizer, bom, a gente precisa avançar na questão da equidade de gênero, porque embora, né, digamos, no senso comum, todo mundo concorde, não, as mulheres, elas, né, faz tempo que elas têm liberdade para trabalhar, para, enfim, né, para ter a sua própria renda, a gente sabe que isso é uma utopia, e como vocês duas colocaram e deixaram muito claro, isso é uma utopia que, enfim, a gente tem muitos obstáculos ainda pela frente, né? Então ficou essa questão, né? Como eu perguntei, né? Bom, como a gente fazer essa transformação? A Carla apontou para algo muito objetivo, que inclusive agora recentemente, né? O ex-ministro, né? O Weintraub, no seu último ato, né? Ele colocou o corte das cotas, né? Para pós-graduação. Eu, inclusive, não sei se isso já foi revogado, mas né, já causou, obviamente, né, a reação de trabalhar para revogar, né, essa ação dele. Eu não sei se vocês, né, a cada dia que passa é uma nova notícia, né, horrível, temerosa para nós. Então, eu não sei se vocês têm alguma informação sobre isso. Mas uma outra questão, assim, só para a gente trazer, né, saiu agora nesses minutos, a nova nomeação do novo ministro da Educação, que é negro, né? Então, e outra questão, né, em relação também às mulheres, né? Era uma questão que eu estava pensando, né, no debate de hoje, quer dizer, as mulheres em postos de poder, elas são uma garantia suficiente para que a gente avance na nossa transformação da nossa sociedade, mulheres em cargos de poder ou mulheres negras, né? Eu me lembro agora de uma frase de uma pensadora africana, né, que estava no Mundo de Mulheres, na UFSC, no último Mundo de Mulheres, que ela dizia, né? Quando as mulheres negras se movem, a sociedade inteira se move, né? Se transforma. Então, agora quando eu falei, né, bom, é um homem negro, então, enfim, queria trazer um pouco esse debate, as questões em relação às questões identitárias, né, isso me deixa, assim, me causa muito, como é que eu vou dizer, assim, reflexão, né, sobre isso, porque se a gente pensa, bom,
uma Margaret Thatcher, por exemplo, né, ela, em vez de trazer novas condições para a transformação necessária que a gente precisa, ela atrapalhou, né? Então, quer dizer, mulheres que pensam como a Margaret Thatcher é melhor que, né, não ocupassem cargos de poder. Então, eu queria trazer essa questão para vocês, assim, né, para a gente pensar, assim, queria ouvir de vocês o que vocês pensam a respeito disso, né? Pensando naquela questão que várias filósofas trazem, né? Entre elas a Angela Davis, né? A Fraser também, né? Nas contradições entre políticas de redistribuição e políticas de reconhecimento, né? Que eu acho que é um tema bem complexo, assim. Bem, novamente tem várias questões aí. Carla, te dou a palavra, talvez tu possa começar e eu anotei algumas coisas para comentar depois. Tá, então tá bem, gente. Assim, ó, eu nem sabia, Flávia. Primeiro, a lei, né, a última questão foi revogada, né? Então permanece, não foi anulada a decisão do ex-ministro da Educação, né? E então ainda está revigorando, né, a política de cotas. E eu não conhecia. Aí sobre a questão do novo ministro da Educação, né, ser um homem negro, é muito interessante a gente poder analisar como que a ideologia do governo, né, do desgoverno, se a gente for politicamente falando, né, mas do governo Bolsonaro, ele utiliza algumas figuras negras, né, bem aquilo que o racismo estrutural traz, né. Eu não conhecia essa pessoa, né, esse novo ministro, né, o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Aqui diz, né, que ele, enfim, tem um currículo bem interessante, né, ele é bacharel em Ciências Econômicas, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, né, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade Wuppertal, na Alemanha. Mas, enfim, eu acho que essas questões, assim, né, para a gente poder pensar, é bem complicado, assim, né, só aquilo mesmo como a Flávia coloca no início, assim, no final da fala dela, né. Mesma coisa com a questão do Barack Obama, assim, bom, super a favor do presidente negro, mas, dentro de um processo, de uma ideologia neoliberal que cada vez produz mais desigualdades, né. Então acredito que, o movimento negro aí vem totalmente ao contrário, né, acho que quem viu o Roda Viva com o professor Silvio Almeida, qual a relação dessa pessoa com o movimento social negro, né. Bom, se está junto com o Jair Bolsonaro, né, junto com a ideologia, do neofascismo e dessa, ultradireita, então a gente sabe, a princípio, eu não sei como é que ele vai se posicionar em relação a isso, né. Então é preciso muitas vezes tu ter algumas figuras, né, todo o sistema de opressão. E eu acredito que aqui a gente pode passar pela questão das mulheres, né, então muitas vezes as cotas partidárias dos partidos, né, para dizer que tem, mas não alguém que vai realmente falar dessa estrutura, machista, dessa estrutura que se institucionaliza, como os dados que a professora Carolina nos traz, né, e isso é algo muito preocupante, né, porque isso acaba naturalizando algumas questões. Hã, a própria Angela Davis, né, em todo o nos seus escritos e no próprio Malcolm X, fala que não basta só a dimensão de trabalhar essas categorias de formas separadas, né. E então falar de um debate identitário, ele tem que estar associado, né, às dimensões, às outras estruturas de formação da sociedade. E aí a gente pode ver o conceito que a Evelyn Krishnal traz, que é o conceito de interseccionalidade, que nos auxilia a compreender isso, né. Então reconhecer essas dimensões, né, nos auxilia, que eu vejo agora, né, nós estamos, eu acredito que na dialética para a gente compreender essas relações da nossa existência, né. Então, ao mesmo tempo que nós avançamos muito com as leis, como foi a pergunta da Flávia, né, e é interessante a gente poder pensar aquilo que o Silvio Almeida colocou no Roda Viva também, e que não é só ele que fala, todos nós quem estuda as relações étnico-raciais percebe isso, o forte papel do movimento social negro, né, para pensar essas políticas de ações afirmativas.
E a gente cria quase que uma espiral, né. Algo que acontece, essa denúncia, né, desse movimento social negro, muitos dos negros militantes são negros intelectualizados em várias instâncias, e aquilo que a professora Carolina traz, assim, é esmagadora para nós negros, né, nós chegamos até determinadas, setor da escala de poder, e depois vai se afunilando muito, né, e muitas vezes aí tem uma relação de gênero e alguns homens conseguem, e quando tu consegue esse poder, muitas vezes também esse livro que a gente está lendo, Tornar-se Negro, da Neuza Santos, que tu necessita se de, apagar alguns sinais da cultura de negritude. Então estou bem ansiosa para ler, para pesquisar sobre esse novo ministro da educação, mas acredito que ele, deve ter esse discurso, não vou, né, mas geralmente os negros que estão junto com o neofascismo, desculpa, com a ultradireita e o próprio né, que parece algo incoerente, mas tem, né, que estão junto com essa ideologia da extrema direita, dessa nova direita, eles são negros que negam todo o contexto socio-histórico e o racismo estrutural, né. Eles pautam toda uma perspectiva neoliberal e como se a grande responsabilidade por sua ascensão ou não ascensão social seria sua prática individual. Isso é interessante da gente poder pensar, mas são discussões, né, que não estão muitas vezes em todas as rodas de conversa da própria sociedade. Bom, e finalizando, eu acredito que quando a Flávia pergunta, né, como fazer, né, nesse sentido, eu acredito sim que todos nós, bom, vamos reconhecer que o racismo é estrutural, que o machismo é estrutural. Bom, o que fazer com este reconhecimento, né? Acredito que essas dimensões de política de reservas de vaga, né, e alguns espaços de poder, tanto de gênero, de sexualidade, como de raça, elas são essenciais para poder abalar essa estrutura, que não é da noite para o dia, né. É todo um processo cultural, mas também estrutural e político, né. Colocar essas dimensões na agenda política, de reconhecer, né, reconhecer os privilégios, reconhecer essas desvantagens que essa sociedade desigual traz, né. Essas desvantagens que podem ser percebidas quanto para os homens, né, esses lugares de privilégio de homem, se ele for um homem branco, hétero, ele tem o maior lugar de privilégio ainda. Eu Eu gostaria de adicionar aqui, né, da fala aqui da professora Carla, que existe uma outra pessoa negra em cargo de poder ali no governo Bolsonaro, que é o jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, que foi nomeado para a presidência da Fundação Cultural Palmares e que também nega o racismo, né? Então, assim, a pergunta da Flávia era: basta ser negro e ter cargos de poder? A resposta é não. Assim como a ministra Damares não faz nenhum grande serviço, né, para a questão do feminismo, ao contrário, ela faz questão de exaltar alguns tipos de mitos, né, que são assim bastante alucinantes de ver, e chega a ser talvez até mais triste de ver uma mulher fazendo, assim, incentivando esse tipo de debate, como, sei lá, no começo quando logo que ela assumiu, ela dizia: homens vestem azul, mulheres vestem rosa. Claro que isso é um simbolismo, mas é um simbolismo muito importante. Então eu diria que não basta ser mulher e ter cargo de poder, assim como não basta ser negro e ter cargo de poder. Eu não me sinto representada pela Damares, né, como ministra lá da família e sei lá mais o que, como é que ele transformou esse nome do ministério. Eu acho muito triste tudo isso, né, de ter essas pessoas sendo basicamente usadas, na verdade, para justificar as ações. Ou seja, eu coloquei uma mulher ali no ministério e tá bom, né? Quer dizer, já lavo minhas mãos, eu não sou machista, eu não sou racista porque eu coloquei 2 negros em cargos de poder, eu não sou machista porque eu coloquei uma mulher em... Quer dizer, é uma completa, assim, uma maneira totalmente estratégica de agir que realmente eu não compro. Então, eu não acho que seja suficiente. Inclusive, eu observo um erro, assim, também de outros níveis, mas, por exemplo, quando são convidadas mulheres que são cientistas para falar sobre mulheres na ciência.
Isso também é um tipo a gente observa claramente que a pessoa não está acostumada com os dados, não conhece o assunto. Então, assim, eu costumo dizer, não basta ser mulher e fazer ciência para falar sobre mulheres na ciência, né? Então, essas questões assim de ser mulher e ser negro e estar em algumas posições, realmente eu acho que não é suficiente. Agora, deixa eu só comentar umas perguntas que tu fizeste, Flávia, no começo da tua pergunta, que é sobre as razões do efeito tesoura, né? E eu penso que nesse caso tem muita intersecção entre as questões de gênero e as questões raciais, porque alguns mecanismos são muito comuns às duas coisas. E claro que isso é um problema multifatorial, né? Tem várias razões para isto, e eu gosto de salientar algumas delas, assim, e talvez o principal problema nessas questões das mulheres e pessoas negras perderem espaço de poder ao longo do tempo, tem muito a ver com o que a gente chama de preconceito implícito. Porque é muito difícil hoje, tu até encontra pessoas que são abertamente racistas ou abertamente sexistas, enfim, a gente encontra de tudo, né? Ainda mais no Brasil, no mundo de hoje polarizado. Mas o que é muito mais comum é a pessoa dizer, não, eu não sou racista, não, eu não sou homofóbico, não, eu não sou machista. Mas no fundo, a pessoa é formada nessa sociedade e todos nós somos um pouco racistas, somos nós um pouco gordofóbicos, todos nós temos um pouco desses preconceitos. E isso a gente consegue medir estatisticamente. Eu acho que esse é um mecanismo muito importante para varrer as pessoas, né, dos cargos de poder. Então, eu vou dar um exemplo de um artigo que foi publicado na revista PNAS, de alto índice de impacto, né, em 2012, já é um pouco antigo esse artigo, onde eles enviam 127 currículos idênticos para uma vaga de chefe de laboratório, e a única diferença do currículo é o nome do candidato. Metade tem o nome de Jennifer, metade tem o nome de John, e eles pedem que os avaliadores deem notas a esses candidatos. E ao final dessa avaliação, o que os autores percebem é que o John foi melhor classificado que a Jennifer em todos os aspectos. E foi melhor classificado que a Jennifer, inclusive para ganhar mais salário que a Jennifer, né? Então, assim, baseado no mesmo currículo. E aqui eu não estou dizendo que os avaliadores sejam pessoas malvadas, que fizeram de maneira, assim, proposital para prejudicar a mulher Jennifer. Não, eles são pessoas que nasceram nessa cultura e quando olham o nome de uma pessoa, John, no currículo, já assumem uma predisposição para melhor avaliar o currículo do John do que da Jennifer. E esse é um exemplo entre muitos trabalhos que a gente tem. Na questão racial também acontece muito isso. Então, assim, eu penso que esse mecanismo que nós temos, né, que é esse preconceito implícito, é um dos principais mecanismos para varrer para fora da sociedade pessoas negras, mulheres, enfim, todo mundo, né, todas essas minorias políticas. E o que é importante disso aí é que a gente consegue lutar contra esse preconceito implícito. Tem um artigo mais recente, que saiu acho que foi na revista Science, onde eles fazem o seguinte trabalho: eles querem medir, eles pegam 40 comissões de área na França, são comissões que, equivalente ao nosso CNPq aqui, são comissões que devem avaliar se os pesquisadores devem ou não subir de nível. E eles medem no começo do projeto, que são 2 anos de avaliação, 2 anos da mesma comissão, eles fazem uma medida para verificar o preconceito implícito dessas pessoas. Isso é muito fácil de fazer, a gente tem ferramentas para isso, até se o ouvinte quiserem medir o seu nível de preconceito implícito, tem um site em Harvard que faz isso por várias questões, inclusive de gênero. E eles mediram as questões de preconceito implícito nessas comissões com relação a gênero. E eles avaliaram que todas as comissões tinham um nível elevado de preconceito implícito. No entanto, nas comissões onde as pessoas reconheciam que a diversidade é importante, reconheciam que o preconceito é um problema, eles mediram estatisticamente que houve menos privilégio de homens nessas comissões. Ou seja, o fato das pessoas reconhecerem que tem esse tipo de preconceito, reconhecerem que diversidade importa, faz com que elas atuem de maneira menos enviesada. Então essa é a minha esperança, assim. Eu acho que uma importante maneira da gente
mudar esse quadro é realmente tornar esse problema no âmbito da racionalidade, que as pessoas reconheçam que são preconceituosas, que tem isso em algum nível e tentem lutar de maneira racional contra esse preconceito. Acho que isso é muito importante. A questão é que existe, então, esse preconceito implícito, né, que é realmente um problema grave, mas a minha esperança é que estudos mais recentes mostram que tem como a gente lutar contra isso. Tá? E a questão é que um estudo publicado na revista Science, com 40 comissões na França, comissões que deveriam avaliar os pesquisadores, eles fizeram o seguinte estudo, eles mediram no começo, porque a comissão dura 2 anos, o nível de preconceito implícito dessas pessoas e mediram que todo mundo tem um nível de preconceito implícito elevado. No entanto, nas comissões onde as pessoas valorizavam a diversidade e reconheciam esse preconceito implícito, houve menos, digamos assim, valorização dos homens. Ou seja, as pessoas que se dão conta do problema e que sabem que a diversidade importa, elas, ao se dar conta de que existe um preconceito implícito e que todo mundo tem um pouco desse preconceito, eles começam eles sabem disso aí, e ao momento em que tu passa do inconsciente para o consciente, tu consegue trabalhar essas questões. Então, para mim, é um grande passo a gente fazer com que as pessoas reconheçam que são racistas, reconheçam que são machistas, reconheçam que são gordofóbicas e comecem a trabalhar de maneira racional esse tipo de problema. Posso fazer um comentário na fala Claro que sim. Não, eu acho que é imprescindível essa tua fala da professora e a apresentação dessa pesquisa. Eu acho que a ciência, assim como foi a ciência no início do século XIX, principalmente o início, eu acho que é importante a gente colocar, né, a origem das nossas ciências sociais, elas se deram a partir de teorias racialistas. Então, a ciência, ela, até 1948, ela respaldou a existência do racismo, mas hoje acredito, né, que principalmente a partir dessas pesquisas, ela é uma grande aliada, né, na luta contra o racismo, na luta contra o machismo, essas questões apresentadas pela professora. Em 2013, só a título de curiosidade, a Fiocruz lança uma pesquisa a respeito da saúde da população negra e onde ela demonstra, né, principalmente em São Paulo, que as mulheres negras recebem menos anestesia que as mulheres brancas na hora do parto. Eu lembro que quando saiu essa pesquisa eu conversava com os meus alunos da enfermagem e tinha umas alunas que falavam assim: "Professora, me desculpa, que eu ministro Sociologia da Saúde, né, que é a Fundamentos Biopsicossociais em Saúde 2". E as alunas diziam assim: "Professora, me desculpa, mas parece que a senhora está mentindo". Eu com a revista ali, parece que a senhora está inventando esses dados, né. Que é a fala dessa menina, dessa aluna branca, né, dizendo isso, né, é aquilo que a gente coloca sobre o mito, principalmente sobre o mito da democracia racial, ou esse tipo ideal, né, de essas ideologias que acabam estruturando, né, tanto a questão do patriarcado, da questão da heteronormatividade e do próprio racismo. E aqui na UFPEL até desafio vocês, até se vocês quiserem eu posso ter o contato também. Nós temos um professor da Odonto, que ele fez uma pesquisa, né, em relação a gengivas, né, pesquisa muito interessante, que ele apresentava os mesmos problemas, né, para diferentes dentistas, só com gengivas escurecidas, né. Uma gengiva mais rosada, que caracteriza uma pessoa branca, e uma gengiva mais escurecida. Muitas vezes, né, a mesma e era da mesma pessoa, né. E eles forneciam dados como tipo pesquisas hipotéticas, né, e muitas sem a questão do problema de renda, a pessoa pagaria o que fosse necessário para aquele tratamento dentário. E todas quase, né, tem um grau um percen não tenho aqui os percentuais, né, mas a gente pode, se a gente pegar, né, racismo na odontologia, vocês podem achar essa revista, essa pesquisa, né, que é do professor aqui da UFPEL, colocava assim que essa discrepância desde diferentes tratamentos mais inferiores e diferentes materiais utilizados, independente da classe social. Então, acredito que hoje nós estamos num momento
né, de, mais uma vez, aquilo que se fez em 50, né, que a Unesco patrocinou, a Florestan Fernandes, Roger Bastide, Peter Fry, a própria Virginia Bicudo, né, a Unesco patrocinou todas essas pesquisas para demonstrar, né, que essas pesquisas disseram que o Brasil tem um racismo sim, né, que não é um paraíso racial como se anunciava, né, com a Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, mas essa vontade, essa necessidade de não falar sobre essas diferenças, essas desigualdades, elas imperam. E como a Carolina coloca, a primeira questão mesmo, acho que essa pesquisa que ela nos traz é isso, né, é demonstrar, denunciar, bom, o que fazer com essa realidade, como racionalizar perante essas dimensões, né, do próprio raci dessas questões que são estruturais. Então acredito que esse exemplo dela foi fantástico para a gente compreender, muitas vezes, aquilo que está muito próximo da gente e a gente não consegue se, materializar e nem lidar, porque fica no plano da não existência, né. Bom, se algo não existe, para que tratar, né? Eu achei, assim, fantástica como as falas de vocês se conectam, assim, se conectaram, né? Trazendo esse exemplo da Carolina, né, do preconceito implícito e de como questões, né, quando a gente traz questões do inconsciente para o consciente, a gente tem mais chances de transformação, né, da mentalidade, do modo de pensamento, das pessoas, né? E a questão que a Carla traz, né, ela com uma revista científica, com dados, sendo questionada por uma aluna branca em relação àqueles dados, né? E eu me lembrei daquele conceito, né, que a gente tem visto muito, que é o negacionismo da ciência. As pessoas, elas, por mais dados, por mais ciência que a gente apresente, né, que os pesquisadores e as pesquisadoras apresentem, as pessoas não querem deixar de acreditar naqueles, né, naquelas crenças bizarras, assim, né? Enfim, aquele apego a algo, né, daquilo que acreditam, né? Quer dizer, que não é uma questão de ciência, de saber, que requer crenças, mas já é uma questão de fé, quase, né? Eu queria comentar Flávia, algumas. deixa eu só falar uma Isso. coisa sobre isso, justamente. É super Pois não. curioso, assim. Nós estamos escutando bem agora? Sim, perfeito. A questão que é curiosa nisso aí é que muitas vezes, mesmo colegas nossos, assim, tipo, colegas meus físicos, né, que se dizem que Sim. são cientistas, que fazem pesquisa, mas quando entra no âmbito, digamos, de mulheres na ciência, nesse debate, eles negam. Quer dizer, é uma postura altamente anticientífica. Por exemplo, Carolina, tu sabe muito bem que no Brasil ser uma mulher é uma vantagem na ciência. Eu disse, olha, eu não sei muito bem, que os dados estão me mostrando é o contrário. Se tu tá negando as estatísticas, né? Então, as pessoas, mesmo aqueles que se dizem cientistas, eles, em função da sua ideologia, das suas crenças, enfim, conseguem ser completamente anticientíficos. Então, a partir daí que o resto da sociedade que não tem a formação científica negue os dados, daí a gente aí é ainda mais fácil, né? Porque não tem o treino, mesmo pessoas treinadas fazem isso. Então, como é que a gente vai querer? É mais difícil ainda convencer às vezes, né? Quando a pessoa Sim. não tem o treino de que ela vai comprar aquela informação, enfim, é realmente um problema. Sim, de fato, foi exatamente assim que eu estava pensando, né, quando vocês estavam falando, assim, eh, né, me lembrando também de outros textos, né, e da realidade que a gente vem vivendo, da ascensão do fascismo e enfim, da publicização cada vez maior da população, assim, do ódio, né, e, digamos, de não velar mais aqueles preconceitos ocultos, né, como tu falou, Sim, porque as mais pessoas densos, perderam a assim, vergonha, né? As pessoas perderam a perderam a vergonha, vergonha de exato, ser racista, de ser machista, de ser homofóbico. exato. Agora é bonito ser feio. Mas um dado É, que eu acho bem importante que a gente comente com relação a este tipo de negacionismo científico é que, para mim, é bastante chocante agora, por exemplo, na questão do Covid, né? De ter mais de 1.000 mortes por dia no Brasil e das pessoas continuarem encontrando justificativas para negar.
Isso me assusta muito, né? Porque se tu não consegue enxergar esse número que é tão real e é tão nos nossos olhos, como é que tu vai aceitar, por exemplo, mudança climática, que exige uma abstração maior? Como é que tu vai aceitar que tu é racista, que exige realmente que tu toque nas tuas feridas? Então, essas questões que a gente está observando hoje, para mim, são muito pedagógicas, né? Para nos mostrar assim como é difícil tocar algumas pessoas e como as pessoas têm dificuldades realmente de enxergar os dados, interpretar os dados no sentido não de dificuldade cognitiva, porque não é isso que eu estou falando justamente dessa negação em vários níveis, né, que é muito preocupante. Então, é difícil fazer chegar no racional se as pessoas não aceitam o que está sendo mostrado. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Sim. E eu acho que é ideológica mesmo, né, meninas? Essa Com dimensão certeza. e eu acho que isso é um pouco assustador, né? É quando, por exemplo, tu tem essa dimensão do George Floyd, né? E toda essa temática, e aqui no Brasil, nós tivemos agora um policial que fez a mesma coisa, não chegou a matar, mas ele mobilizou da mesma forma, né, em São Paulo, um homem negro. Então essa questão ideológica que a gente, já viu isso na história, né, para mim é muito assustador, né, muito assustador. E aí toda essa dimensão desse avanço, né, dessa do próprio neofascismo, dessa nova direita, que tem como uma dessas questões, né, a negação da ciência. O Achille Mbembe, o filósofo camerunês, ele tem um livro, né, que é a política da inimizade. Né, ele escreveu esse livro no final de 2018, publicou no início de 2019. E ele nesse livro ele anuncia o final do humanismo, né. Ele anuncia a partir do próprio avanço do neoliberalismo, né, onde os valores com a relação da humanidade, essa centralidade, nesse mesmo esse homem eurocêntrico, né, e já essa era não nessa perspectiva, né, com o próprio avanço do neoliberalismo, já estaríamos no fim disso. O que virá, né? Muito medo em relação a isso, né, onde essa dimensão de vida, né, não vai ser um valor mais, né, ou quando se coloca nessa dimensão nas contas, vamos pensar aqui em Pelotas, né, o que justifica racionalmente um avanço da questão da pandemia, um pronunciamento oficial de uma chefe de estado, da prefeita, dizer que vai esperar ter 30% das pessoas infectadas para fazer um lockdown. Então esperar 30, sabe, são racionalidades, né, que fogem àquela dimensão, né, que é a própria esse tipo de modernidade, mesmo fazendo várias, né, com várias críticas à forma, numa perspectiva eurocêntrica, mas mesmo assim, se tinha algumas bases ali, ela acaba não sendo mais válida, né. E então, como eu falei no início, uma fala assim, a gente vive nessa dialética, então ao mesmo tempo que nós temos alguns avanços, até para poder pensar na questão das mulheres trans, por exemplo, né, se a gente vai trazer essa perspectiva, né, já com o recorte de gênero, como a Carolina traz, já vai diminuir. Recorte de raça, né. E aí vamos pensar na dimensão da questão trans e da questão da sexualidade, da questão, né, da questão homossexual ou, da questão, né, como é que vai ser pensada isso, né, lésbica, bi, como é que é essa dimensão dentro deste processo? Então acho que ao mesmo tempo nós temos avanços, mas ao mesmo tempo, na contraponto, né, nessa antítese, assim, também tem esse outro lado, né, que é esse negacionismo e esse que eu coloco, eu acho que o Ashley me fala bem isso, né, o prenúncio de um fim de uma era, mas o que que vai vir mediante isso, né. Então a gente tem essas 2 possibilidades para trabalhar. E aí eu acredito na ciência, né, acredito que ainda o esforço que a faz, né, a educação também com qualidade, com uma forma, né, de perceber essas outras ideologias e taxar, pô, isso é uma ideologia que tá eu trago para os meus alunos muito isso, bom, esse governo é totalmente ideológico, né, ainda com poder na sala de aula, com meus quase 400 alunos de ensino médio, a gente tem essa dimensão, por isso eu gosto muito da educação básica. Acho que essa dimensão das jovens nas ciências, né, nós fizemos
trabalho muito bacana foi com robótica, né. Eu não falei para vocês no início, mas eu sou técnica em química, né. Antes de ir para ciências humanas, eu flertei muito com as ciências exatas, eu acho fantástico. E, cara, as coisas que nós fizemos com os alunos, assim, na ida nessas feiras de robótica, nessa tentativa, foi fantástico. E tu vê aqueles meninos lá, que se não fosse na escola não teria oportunidade de ter o contato com esse tipo de conhecimento. E é transformador, assim, e já incentiva a estudar para entrar no IFE, já no ensino médio já é isso para fazer um Enem, né, e como é uma rede, assim, que vai, podendo trazer alguns aspectos, né, de pincelar essa vontade de transformação, né, mesmo com várias coisas, sabendo que vai ser diferente, que vai ser mais difícil, mas que tem uma possibilidade, né, possibilidade, e isso é muito bacana. Certo, E eu gurias. senti isso quando eu vi o Silvio Almeida no Roda Viva, parecia uma Sim. criança, né, super feliz no espaço mesmo da grande mídia, assistindo um intelectual negro falando, né, ou quando a gente escuta a própria Angela Davis, né, isso, essa representatividade, ou o filme, né, Estrelas, até tinha trazido para a gente conversar. O que que é o filme Estrelas Além do Tempo? Né, descobri que tinha uma mulher negra por trás, né, do Homem e a Lua, né, isso é muito gratificante. Certo. Muito obrigada, gurias, professoras, né? A gente fala gurias aqui porque a gente está entre gurias, né? Mas as professoras Carla e a professora Carolina, pelas falas, eu aprendi muito aqui hoje, nesse momento, nesse espaço. Para finalizar, eu queria comentar algo, né? Fazer um último comentário e ver as impressões de vocês a respeito. Sobre a questão do papel da extensão, né? Trazer a questão que a Carla trouxe, né? Como né, um caminho aí da gente pensar para a gente não desanimar e não, né, sair desse pessimismo, dessa angústia, desse medo que a gente está vivendo, né? Que é bem complicado mesmo a gente pensar tudo que a gente está vivendo como resistir a isso, né, que vocês colocaram, quer dizer, né, mesmo trazendo ciência, trazendo dados, a gente está aqui disputando que ciência, que perspectiva científica, porque é isso que eles trazem, né, colegas aí de universidade dizendo, não, essa ciência que vocês, feministas, mulheres, né, os mulherismos, né, na ciência trazem, vocês, um bando de comunista, né, que querem né, que digamos que estão tomando as nossas universidades e estão trazendo sim uma perspectiva em relação à ciência, mas essa perspectiva científica ela não é boa, né? Então a gente está em disputa também em relação a que ciência pode prometer um mundo melhor para todos nós, todas nós. E aí eu queria trazer então para fechar, vocês são professoras, educadoras, militantes. Quais ferramentas vocês veem aí, né, enquanto possíveis para a gente, né, repensar né, o conceito de humanidade aí que vocês trazem, né, para além da família tradicional e de todos os binarismos aí que nos enclausuram enquanto agentes sociais e particularmente assim em relação ao papel da extensão, né? Vocês trabalham com extensão, vocês trabalham com as comunidades, vocês trabalham com a questão de levar para fora, para a sociedade, o que é produzido dentro da academia, dentro dos laboratórios, né? Das bibliotecas, né, acadêmicas. Então, eu queria né, finalizar nossa entrevista, esse né, rico momento, né, de formação aqui, ouvindo um pouco vocês sobre como vocês veem isso, a importância, né, da extensão universitária, dialogando com as pesquisas que vocês fazem. Bom, então eu vou fechar aqui a minha fala, então, talvez com uma perspectiva mais otimista, né? Eu faço bastante extensão, como eu comentei no começo, eu coordeno o Meninas da Ciência, eu trabalho com Porteiras da Ciência. A extensão é aquele braço da universidade, aquele pilar que é obrigatório pela Constituição, que a universidade conversa com a comunidade e traz da comunidade também o conhecimento deles para dentro da universidade. E assim, primeiro que é um trabalho muito gratificante,
Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com essa questão de tentar atrair mulheres para essas áreas, mas no fim das contas a gente se dá conta de que o Brasil é tão cheio de bom, depois vocês cortam essa parte porque é um baita de mas de diferenças sociais tão gigantes, né, que eu me lembro, faz uns 3 anos a gente tinha um grupo de 40 meninas que foi à universidade, conheceu a universidade, e das 40 meninas de uma escola que ficava a 2 quilômetros do campus do Vale, ali do campus onde eu trabalho, nenhuma conhecia alguém que fez ir para a universidade. Então aí tu te dá conta de que o problema é muito mais embaixo, né? O problema não é só gênero, o problema no Brasil tem muito problema social, e então a extensão nos permite ver esse mundo, né? Interagir com esse mundo, e é muito legal. Mas a mensagem que eu queria trazer, assim, bom, a importância da extensão é total, né? Tanto para eles conseguirem enxergar que a universidade é uma possibilidade, que outros mundos existem, como para a gente também enxergar, né? Nós também vivemos eu, por exemplo, todo mundo vive nas suas bolhas, né? Então, para mim também é muito importante essa via. Mas a parte que eu queria acabar um pouco mais positiva é que eu penso que, mesmo em função desses movimentos radicais que a gente está, até por causa disso, né, está vivendo hoje, existe muita resistência, né? Então, eu tenho observado assim vários grupos feministas se formando, vários grupos de movimentos negros se formando e atuando e berrando mais, né? Eu acho que as minorias políticas têm aparecido, pelo menos, talvez seja um problema da minha bolha também, né? Que eu vejo mais isso, mas eu tenho a impressão de que as pessoas estão reagindo, né, a esse movimento. Do ponto de vista institucional, eu acho também que existe uma certa reação. Então, eu penso, por exemplo, dentro da URGS, né, a gente acabou de lançar ontem nós fizemos um debate nós fizemos uma pesquisa sobre a proporção, o índice de assédio moral e sexual dentro da universidade. Nós tivemos muito respaldo institucional assim, para fazer esse debate. Então, eu penso que as instituições estão preocupadas com essas questões de inclusão, de diversidade. Tem ainda muito caminho pela frente, né? As pessoas não sabem muito o que fazer, muitas vezes, né? Mas eu penso que existe hoje bastante espaço para o debate, pelo menos muito mais do que tinha antes. E eu penso que as novas gerações também são mais conectadas nesse debate, né? Por exemplo, do ponto de vista do feminismo, eu era muito mais desligada quando eu era aluna, quando eu tinha 20 anos. Eu até percebia que não tinha mulheres em volta de mim, mas aquilo para mim era natural, era quase normal. Assim como assédio sexual era uma coisa que eu achava muito mais normal, né? Então, eu percebo que hoje as novas gerações já vêm um pouco mais assim ligadas no problema. Eu não sei se isso vai se transformar em ações, mas pelo menos já é uma realidade nessas novas gerações. Então, eu tenho esse ponto de vista assim que tem um pouco de otimismo no meio dessa tristeza toda que está nos acontecendo, e acho que há lugares assim para luta, e tem uma manifestação e um desejo de várias pessoas, institucional também, de mudar esse quadro. Bom, também já vou finalizando a minha fala, concordo com a professora Carolina, né, em relação da extensão. Eu, quando aluna, também fui extensionista há bastante tempo, né. Também trabalhei num laboratório LEPAR, no laboratório de antropologia pós-formada também, e hoje, quanto professora, eu atuo nessa área dentro da universidade, né, na universidade comunitária, né, é uma universidade pública, mas a gente consegue dentro desse tripé, ela para mim é assim, é bem como a gente fala, né, é o tripé daquela dimensão mesmo que em alguns momentos é deixada, né, a pesquisa colocado, né, em primeiro lugar, né, o ensino em segundo, a extensão em terceiro, acho que não tem nada a ver isso. Elas têm né, esse conhecimento ou essa vivência universitária, sempre digo para os estudantes, tento vivenciar a universidade para além da sala de aula, e esse retorno, né. O nosso projeto, né, dentro da Universidade Católica, a gente consegue ser um nicho pequeno, mas é o nicho ali onde a gente consegue compartilhar, não só nós temos muitos alunos da Universidade Federal também, né, que participam conosco, junto com o movimento social negro, algumas escolas também,
que é um espaço bem essa ideia, né, de a gente compartilhar essa construção de conhecimento. Nós trabalhamos numa linha bem de, leitura e produção, né, e reprodução desses, ah, desses intelectuais negros e negras, né, no sentido de repensar, ter esse é um produto diferenciado, né, como nós temos a nossa universidade ali a área o grande forte é a área da saúde, né, nós não vamos ter massagem, nós não vamos ter atendimento odontológico, né, mas a nossa área é de reflexão. Nós fizemos ano passado um projeto muito bacana e muito desafiador, né, que foi com idosos, né, no grupo de idosos no Instituto de Menores, né, e foi muito desafiador trabalhar racismo e questão geracional. Né, e como em rodas de conversa, né, tentar verificar e identificar, essa essa ponta de iceberg que é o racismo, né, e ver pessoas, assim, no final nos agradecendo, né. Nós tínhamos uma senhora e uma senhorinha de 88 anos que ela falou: "Eu pensei que eu não ia aprender mais, mas, nesse mês nós fizemos um curso, né, nesse curso eu aprendi, né, que eu posso estar sendo racista sem saber". Isso é muito gratificante, né. E eu concordo isso, acho que a extensão ela é esse espaço que a gente tem de o sistema não é único, né, as lutas sociais, ao mesmo tempo, como eu falei, eu acredito muito na perspectiva dialética, né. Então, ao mesmo tempo que a gente está produzindo várias estão se produzindo várias opressões, muitas reações em relação a isso, aos coletivos, eu sou encantada com os inúmeros coletivos de estudantes negros, de mulheres, né, enfim, das minorias que são maiorias, né, não só dentro das universidades, porque, né, a gente tem todo um programa que a universidade mudou, né, gente, a gente tem 50% dessa universidade, obrigatoriamente, com alunos de escola pública, né. E vocês podem perceber que isso muda a forma também da no nos desafia a forma de produção de conhecimento. Então levar mulheres para dentro da universidade, para cargos de chefia, configurar pessoas de periferia e configurar pessoas negras, é uma forma de questionar isso que a Flávia coloca, né, um conhecimento, uma ciência que está em disputa. E eu só tenho a agradecer esse espaço, a gente poder dialogar, o aprendizado, escutar, conhecer e escutar a Carolina, né, e a gente é isso, e também educar, sempre para mim educar é um ato político, né, é um ato político, bom, se a gente realmente quer uma educação que, auxilia que nos transforma e também as pessoas transformam e transforma a sociedade, a gente precisa passar por esse processo de reflexão e de desconstrução. Então, muito obrigada pela oportunidade de troca, né, de vocês nessa tarde, né, dessa quinta-feira. Então, em nome do programa Filosofia Sem Fronteiras, projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UFPEL, coordenado pelo professor Carlos Miralha e colaboradores, professor William Barros e Flávia Chagas, né, que quem fala, em nome também dos estudantes, né, do Rafael e da Natália Nazário. Então, professoras, né, gostaria de agradecer as professoras Carolina Brito e a professora Carla Ávila por aceitarem o convite e por essa brilhante, né, entusiasmadora entrevista sobre quem faz ciência no Brasil. Então, em nome da equipe do projeto, a gente agradece muito, né, a participação de vocês e seguimos. Até a próxima entrevista. Então, um abraço para todos que estão nos ouvindo, a todos e a todas, e até breve.